Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês, galera. Lembrando aí, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, meu Instagram é fael.portinari. Lembrando também que temos vídeo todos os dias, de segunda a sexta, temos relato inédito às 20 horas. Sábado e domingo temos coletânea às 20 horas e relato inédito todos os dias ao meio-dia. Então, vamos para o relato de hoje, que é A Sombra Assassina. Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. E essa casa ficava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E desde o começo eu sabia que tinha algo de estranho na casa. Eu falei para os meus pais que eu ouvia alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu tentava dormir. Mas eles riram e falaram que era coisa da minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas. Alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. E nada muito a sério chegou a acontecer, até o meu aniversário de 16 anos. A minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital. E o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe haviam se separado. Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Mas eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Então eu achei que era melhor ignorar tudo. Mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala quando ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa, atravessar a sala de jantar que é do lado da sala de TV e subir as escadas. E isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, já que o sofá da sala de TV é do lado da porta e dele dá para ver as escadas. Eu me levantei, segui os passos, até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque, enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, eu abri completamente, e alguma coisa que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra, e aquilo entrou no quarto dela. Eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto, e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor, em direção à sala que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisinha preta, que parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato. E eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquela coisa sorriu para mim, com um tom meio ameaçador. Então, desapareceu no ar como se tivesse dissolvido. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa. Então, eu vi uma coisa que era terror puro. Era maior,
e muito mais escuro que o bichinho que eu tinha seguido. E aquela coisa estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo, porém dava para perceber que era só uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim e dava para sentir toda a maldade que emanava daquilo. Eu paralisei e não consegui mexer um só músculo. E quando aquela coisa começou a levantar e a se esticar, se transformando em uma sombra de algo que parecia uma pessoa, a única coisa que eu consegui fazer foi gritar. E eu gritei. Um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa. E fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. Depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto e descobri algumas coisas interessantes. Ela falou para minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás, lá pela década de 1920. E esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele, quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que eu tive é que a casa ainda estava vazia e ninguém queria morar lá. Bem, e por um bom motivo. A outra história aconteceu quando já estávamos na casa nova. E isso há uns 2 anos depois de nos mudarmos. Eu estava sozinha em casa e sem nada o que fazer, e sem ninguém para conversar. Então eu decidi ir dormir. E mais tarde eu acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém espiava o meu sono. Na hora eu fiquei pálida de medo, mas lembrei que quando era pequena eu sentia a mesma sensação na casa anterior. Mas isso logo passou quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. E lá disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para que a minha mãe perdesse a criança, que no caso era eu. E que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança. Mas como ela teve um parto normal, aquele encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama com a minha mãe. E mesmo tendo as minhas irmãs dormindo no mesmo quarto, eu sentia que aquela entidade me observava. Então, eu sempre dormia com a minha mãe. Porém, eu não senti mais aquela presença por 3 anos, depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade me observando. Aquela coisa apareceu na minha frente e disse: "Eu te assusto, porque um feitiço com seus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção. E só assim deixará o silêncio." Bem, eu fiquei muda por 7 dias, e os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas eu, com muita fé, acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Bem, esses fatos que me aconteceram é verídico. E se alguém tem alguma história parecida, por favor deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos. Boa noite. Bem galera, este foi o relato de hoje. E se você tiver um relato sobrenatural, envie para o e-mail do canal relatosdaeliteoculta@gmail.com.
E você ainda que não me segue no Instagram, corra e me siga lá, fael.portinari. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então nos encontramos aqui mais tarde. Boa noite.